se findando e outro reiniciando. Isso permite que a gente, de tempo em tempo, a gente possa parar para refletir, parar para repensar. Eu me recordo, há anos atrás, há poucos anos, chegou um pastor amigo meu e me falou o seguinte: Jordânia, o que você faria de diferente se você pudesse voltar no tempo? E essa pergunta por muitos anos permeou meu coração, e de repente eu parei. Quando ele me fez aquela pergunta, aquilo já era muito tranquilo no meu interior. Não é que eu assuma aquela postura arrogante de eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas o Senhor me conduziu a compreender que nós, como homens e mulheres, a gente precisa levar no peito as consequências dos nossos erros e acertos. A gente precisa encarar isso de frente. O que a gente fez de certo ou de errado, a gente tem que encarar isso, confrontar isso. E olhar para trás é sempre uma oportunidade de revisitar aquela pessoa que outrora você foi e que você poderia ser novamente, ou aquela pessoa que outrora você foi e você não quer ver mais nem pintado de ouro. É impressionante que o homem, ele evolui para transformar as suas marcas, e as suas feridas em justificativa para a sua piora. Antes era uma pessoa caridosa, bondosa, voluntária, e de repente vira assim e fala: eu cansei de ser bobo, eu não vou mais ser assim com ninguém. Meu Deus, parece que a gente vai caminhando para o precipício, apesar de que cair é mais fácil do que se erguer. Erguer exige muito mais força do que você imagina. Tem um filme muito bom que se chama Gravidade, com aquela Sandra Bullock. E que esse filme, ela vai voltando e se revisitando, ela que tinha vivido o trauma de perder a sua filha pequena, e aí ela vai para o espaço, lá é quase que um ponto de fuga, mais perto dos astros, mais perto das estrelas, e ali ela está incumbida de resolver uma situação naquele telescópio Hubble, utilizando alguns equipamentos de um ônibus espacial, e ali ela entra numa situação terrível. E aí ela começa a lutar de todas as formas para conseguir novamente entrar em órbita, entrar na Terra. E eu gosto muito desse filme, que ela o tempo todo no espaço é você flutuando, é você sem gravidade, é você sem ter os pés fixos no chão, é você o tempo todo à deriva, na escuridão, à deriva na imensidão. E quando ela adentra a atmosfera e ela consegue chegar no chão, e ela vai chegando e se arrastando na terra, já há muitas semanas no espaço, desacostumada com o próprio peso, e ela vai empurrando, utilizando as mãos, utilizando o cotovelo, e ela vai novamente sentindo nos pés a lama, ela vai novamente conseguindo se colocar de pé. Ela agradece, não a Deus, mas ela demonstra uma afeição de gratidão diante daquilo que te puxa para baixo, porque aquilo que te puxa para baixo é o mesmo que te mantém em pé. É a própria gravidade que te puxa, faz com que os átomos deste chão entrem em reação com os átomos dos seus pés. É o que te não deixa afundar, é o que faz você caminhar. Se não houvesse algo te puxando para baixo, você não teria a mesma extensão de músculos que você tem hoje, e que te sustentam e fazem toda a carga do seu corpo conseguir executar o mínimo, que muitas das vezes é andar. Um ano se passou, e a gente pode revisitar as nossas quedas, os nossos fracassos, a gente pode revisitar os nossos acertos,
e a gente pode se posicionar e olhar para frente. E eu tenho alguns conselhos rápidos para dar a você para este próximo ano. Talvez a maioria deles você de fato exerceu na sua vida, e outros talvez você deixou passar um pouco à vontade. Mas isso eu não poderia sair daqui hoje sem falar um pouco disso. Primeiro conselho prático que eu queria deixar para você é: dedique-se mais à sua família. Dedique-se. 1 Timóteo 5,8 diz que aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente da sua parentela, negou a fé e é pior que os infiéis. Então a primeira coisa, revisite. Novamente, una-se com seu cônjuge primeiramente. Existem tantos casais que têm perdido o contato pele a pele. Existem tantas pessoas que têm perdido isso por causa da rotina do dia a dia. Transforme a tua rotina, você tocar a tua esposa, você acariciar a tua esposa, você fazer isso com seu marido, um dormir olhando o outro, contemplando a beleza do outro. Transforme isso em rotina na tua vida. Isso facilita. Você vai ter que viver com essa pessoa até você morrer, ou até ela morrer, ou então até os dois morrerem. Facilita isso na tua vida. Tem gente que pega o texto de Paulo: a gente vai viver muito sofrimento se evitar casar. Não, ele estava falando de outro tempo. Não há necessidade disso no dia chamado hoje, e que o Senhor coloca diante de você. Então comece com o teu cônjuge. Você que ainda não é casado, inicie isso com os teus pais, com os teus familiares. Que o espírito da reconciliação habite o teu interior, e que você possa novamente se interagir com tua família. Tem gente que anda sem se falar. Quebre isso em nome de Jesus. Que os pais possam converter os seus corações aos filhos e os filhos aos pais. Que haja conversões genuínas a partir de hoje. Nesse minuto, não espere o ano virar. Apenas faça. Outro conselho bem simples que eu deixo para você é: não deixe de congregar. Aqui é um excelente local para você ampliar o seu ciclo de amizade, com amizades que de fato vão acrescentar na sua vida. Um número enorme de pessoas hoje está se autodestruindo porque se deixa influenciar por amizades que só a destinam à sepultura. A Escritura nos diz para nós não nos assentarmos na roda dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Nós devemos ser cuidadosos com as amizades que nós fazemos, porque isso pode nos puxar para fora de um ambiente de graça. Quando a Escritura nos fala para nós não nos associarmos com jugo desigual, não está falando aqui só do casamento, não. Está falando de tudo em nossa vida. Seja sábio em se associar. E eu posso te dizer que no ambiente congregacional não existe ninguém perfeito, mas há uma coisa que você encontra aqui: pessoas que estão lutando pelo seu aperfeiçoamento. Então permita-se congregar, permita-se, comprometa-se a estar congregando. A Escritura nos diz lá em Hebreus no capítulo 10, nos versos 24 e 25, para nós, neste ambiente de comunhão e de congregação, nós aprendermos a nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui é um local de estímulo, é um ambiente deste estímulo.
Eu acho impressionante que quando você adentra num hospital e uma pessoa está tendo uma parada cardíaca, o médico pega o desfibrilador, coloca no peito da pessoa e dá alguns choques, e aquilo serve de estímulo para que aquela pessoa volte a viver. Você se sente morto, você se sente sem propósito, você se sente vazio. Permita-se congregar. Aqui tem pessoas com quem você vai poder chorar junto. Aqui tem pessoas com quem você vai poder se alegrar junto. Então, primeiro, dedique-se à sua família, dedique-se à sua congregação. Terceiro, aprendamos a pensar de modo espiritual. A maioria dos nossos pensamentos, ações, reações e decisões estão baseadas na nossa alma, na nossa emoção, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente imagina ser racional. E por isso que a maioria das vezes nós falhamos em interpretar o que o outro diz, nós falhamos em interpretar o que o outro olha, nós falhamos julgando o outro, porque nós começamos a adotar uma mente almática, uma mente carnal. Eu acho impressionante que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, ele diz o seguinte: olha, não faça como aqueles que são naturais, aprenda a discernir as coisas de modo espiritual. E no capítulo 3 de Coríntios, ele começa a nos trazer uma exortação para que nós paremos de ser carnais, meninos inconstantes. A pessoa almática, que se deixa levar pelas suas emoções, que o tempo todo está respondendo conforme as suas emoções, comete todo tipo de equívoco e vive num mar de amargura terrível, vive afundado em amarguras terríveis, vive emburrado, vive cheio de inveja, de porfia, de medo, de ansiedade, de tudo isso. Pare de utilizar a tua mente e a tua razão terreal para guiar os seus passos. Seja espiritual. E para ser espiritual é necessário que, antes de tudo, você aprenda a se dedicar à Escritura. Que você aprenda a de fato olhar as coisas com os óculos, com o olhar da verdade. E como eu faço isso? Interpretando o mundo através dos olhos de Cristo. E como eu aprendo a interpretar o mundo através dos olhos de Cristo? Primeiro, leia os evangelhos, discipline-se. Nós hoje passamos muito tempo em celular, passamos muito tempo em um monte de coisas. E eu não falo isso só para vocês não, eu falo isso para mim também. A gente passa muito tempo perdendo tempo. E o tempo é uma joia escassa, é algo que vale ouro. Você, com toda a fortuna do mundo, você não consegue comprar um minuto que passou. Você não consegue resolver aquela situação que gerou arrependimento em você pela vida toda. Então, aprenda a fazer uma leitura das coisas com os olhos espirituais. Aprenda a conduzir o seu pensamento para aquilo que está no alto, como está lá em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas do alto e não nas terrenas. Nosso coração está tão voltado para as coisas terrenas. São tantas preocupações, e todos nós aqui somos mais que abastados. O mais pobre, o mais simples dos nossos irmãos que está aqui nessa noite, o mais simples, ele tem muito mais mordomia, ele tem muito mais recursos do que o mais rico,
que vivia nos tempos de Abraão. Essa é a realidade. Para analisar, você tem chuveiro quente, você tem um teto bom para você deitar, você tem informação na palma da sua mão. Se você sente saudade de alguém hoje, é um clique, você olha para o rosto daquela pessoa e mata essa saudade. Então você tem riquezas diante de você que você não faz ideia. E se um dia nós vivermos algo parecido com um dilúvio, eu não estou falando que o mundo vai ser inundado de água, mas se nós vivermos um cataclisma que arranque de nós tudo isso que nós temos, nós vamos ver pessoas brigando e guerreando por coisas que hoje você joga no lixo, por coisas que hoje você joga fora, porque você não compreende a riqueza que você tem. Então, apenas se atente a essa realidade, olhe para as coisas com o olhar de Cristo, que isso vai facilitar a tua vida em tudo, vai facilitar a tua vida no juízo que você exerce contra o próximo. Jesus, ele tinha o juízo perfeito, o julgamento que provinha da sua boca era cortante, era certeiro, é como espada de dois gumes, que discerne juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito consegue discernir. Mas Jesus, diante das pessoas que o acusavam, que o açoitavam, que o maltratavam, que o torturavam, Jesus apenas disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma mente espiritual. Comece a tomar as suas decisões não baseadas nas suas emoções, não baseado nos seus desejos mais profundos, mas transforme a tua comida e a tua bebida no desejo de fazer a vontade de Deus. O homem é tricotômico, é formado por espírito, alma e corpo. E nessa formação tripartite do homem, quis o Senhor que nós dessemos mais atenção para o nosso lado espiritual, porque é este lado espiritual que consegue vencer a barreira da mágoa, este lado espiritual consegue vencer a barreira do medo, este lado espiritual consegue vencer a barreira da ansiedade, este lado espiritual consegue vencer a barreira do desespero, este lado espiritual consegue vencer a barreira da covardia, este lado espiritual consegue vencer a barreira do desânimo, este lado espiritual consegue vencer a barreira da tristeza profunda, este lado espiritual, ele está pronto para viver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Este lado espiritual está pronto a viver aquilo para o qual não existe lei. Mas nós ainda somos carnais, birrentos, como meninos que precisam de leitinho. Solidifiquemos o nosso alimento, tornando-nos espirituais, sem melindres bobos. Seja mais leve. Não seja escravo dos seus desejos. Homens, olhem aqui para mim os homens. Não seja escravo da tua libido, porque a tua libido pode destruir aquilo que há de mais precioso na tua vida, pode te conduzir para um adultério. Mulheres, olhem aqui para mim. Não sejam escravas das suas emoções e dos seus sentimentos, porque o diabo tem colocado tentações diante de vocês, feito vocês estarem muitas das vezes desejosas de emoções,
Vocês olham para o casamento de vocês muitas das vezes e acham aquilo um tédio, mas esse é um tédio onde vocês são abençoadas. E à beira de vocês está lá o Ricardão, pronto para trazer um monte de emoção para a tua vida, mas para destruir a tua paz, para destruir a tua autoestima, para destruir a tua visão e percepção de si mesma, para destruir a tua família e para fazer com que lá na frente você seja visitada por um desejo de morte profundo. Então cuidado, discipline-se. O meu quinto conselho para você, o meu quarto conselho, busque se alimentar com o que é espiritual. Dedique-se à oração, dedique-se ao jejum, dedique-se à consagração. Mais uma vez, congregue. Dedique-se à meditação da Escritura. Dedique-se a essas coisas, não perca tempo. Discipline-se na leitura. Leia a Escritura, leia bons livros. E discipline-se, por último, na obra de Deus. Se você perguntar para qualquer um dos obreiros ou pastores aqui, Jordânia, o que tem para fazer? Você sabe qual é o problema da maioria de nós? E eu não queria exortar nenhum de vocês aqui mas eu preciso exortar a todos nós, porque a palavra da profecia que se manifesta por meio da palavra pregada, ela exerce o ministério de exortação, de consolo e de edificação. Mas a maioria de nós, quando se dispõe diante do Senhor, a gente se dispõe a fazer o que a gente quer. Não, Senhor, eu faço só se for isso. Eu me lembro quando eu era garoto, eu sempre gostei muito de tocar guitarra, e eu tinha um sonho de me dedicar e me tornar um grande músico mesmo. Sonhava com isso, sonhos da adolescência, E eu virava assim, algumas pessoas viravam para mim e falavam: um dia você vai exercer o ministério. Eu falava: de jeito nenhum, porque eu sei o que isso significa. Eu vi o que isso exigiu dentro de casa. Eu vi o que isso exigiu dos meus pais, o que exigiu da gente como filhos. Eu não queria uma vida dessa para mim em hipótese alguma. Mas o Senhor não está aqui para te entregar o que você quer. Ele não quer a sua disposição para que você faça diante dele o que você quer. Ele apenas quer que você se levante e diga: olha, eu estou de pé, Senhor. Envia-me a mim para o que o Senhor quiser. O vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós ouvimos a sua voz sussurrando, murmurando em todos os cantos. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele não tem mais vontade própria. Chegue para os seus líderes e pergunte: pastor, o que você quer que eu faça? Como está escrito em Hebreus no capítulo 13: obedecei aos vossos pastores, porque eles, com choro e com sofrimento, dão conta de vós diante do Senhor. Então pergunte, porque aqui há muito a se fazer, há muitas atividades aqui disponíveis para que você possa fazer. Então dedique-se à obra do Senhor. O grande choro, o grande lamento de Cristo, que está lá em Mateus 9, nos versos 37 e 38, é quando ele olha para a seara e ele contempla o tamanho da seara. Se você fechar os seus olhos e você se permitir olhar com os olhos da fé, e você contemplar aqueles campos a perder de vista,
prontos para serem cegados, para serem colhidos. E Jesus se coloca diante daqueles campos onde os olhos já não conseguem alcançar, onde eles somem ao horizonte, e a cada passo que você dá em direção a este horizonte de seara, parece que ela se põe ainda mais longe um passo. E Jesus olha para aquilo e faz uma pergunta clara: onde estão os ceifeiros? São poucos os trabalhadores. Então, se discipline na obra de Deus. Richard Wurmbrand, quando ele se converteu ao Senhor, havia um homem que junto com sua esposa orava dia e noite, e orava em cima de uma Bíblia. Orava desesperadamente em cima daquela Bíblia, buscando alguém que pudesse ser convertido ao Evangelho do Senhor. Wurmbrand era ateu por completo, totalmente nihilista. E de repente, quando ele recebe de presente uma Bíblia, aquela Bíblia não era apenas uma Bíblia, era uma Bíblia onde havia choro de alguém que tinha amor por almas, havia as lágrimas de alguém que chorava para que o Senhor pudesse converter alguém. E aquele homem começa a ler aquelas páginas, e o Espírito Santo o toma, e não é o convencimento das palavras daquele que lhe deu a Bíblia de presente, mas era o convencimento que só o Espírito Santo pode fazer no coração humano, através da intercessão daquele homem, daquele santo homem. Aquele pastor se converte, se torna um turbilhão da igreja, e se torna uma voz no mais profundo abismo, em cadeias comunistas. Ele se torna uma voz do Evangelho, o poder de Deus se manifestando para a salvação de tantos que ali creram no mais profundo. Dedique-se à obra do Senhor, trazendo um amigo para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para este lugar de congregarmos. Dedique-se à obra do Senhor, trazendo uma única pessoa, orando e pedindo a Deus que por tua vida uma única alma se converta, ainda que seja assim, mas dedique-se à obra do Senhor. Não se ache pequeno nem frágil, apenas se disponha. É de disposição que o Senhor precisa para agir. E por último mesmo, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não fique ansioso, apenas descanse. Eu queria que você se colocasse de pé. Ministério de louvor, pode se posicionar em nome de Jesus.